Olá, você que mais uma noite aqui na novena em honra a São Sebastião está junto aqui no nosso canal da paróquia São José de Vespasiano, e também você que acompanha na sua casa em vários lugares do Brasil e do mundo. Vamos hoje assim aprofundar um pouquinho sobre a ladainha de São Sebastião. Ao longo desses 6 dias, hoje é o 7º dia da nossa novena, nós estamos mergulhando um pouquinho sobre a história do santo, sobre as curiosidades da sua vida, da imagem, como ontem nós estivemos, e hoje, claro, aprofundando a ladainha, mas também a certeza de que nesse momento também façamos uma experiência profunda de oração com o Senhor, pedindo a intercessão de São Sebastião que venha derramar Deus as suas graças sobre a vida de cada um de nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Então, mergulhando um pouquinho, fechando um pouco os nossos olhos, invocamos assim a Santíssima Trindade, a presença do Espírito Santo na noite de hoje, e claro, pedindo a Ele, apresentando nossas intenções, nossas súplicas, nossos pedidos e, acima de tudo, nosso coração, para que, a exemplo de São Sebastião, o Senhor possa transformá-lo e também dar a graça da perseverança, a exemplo desse santo mártir, que venha também interceder para que o Senhor derrame suas bênçãos sobre nós. Na certeza de que Ele nos protege, intercede, vamos assim permitindo que o Senhor venha nos conduzir nessa noite para não somente aprofundarmos um pouco mais sobre a vida, a ladainha dos santos ou do santo São Sebastião, mas também o que ela vai provocando no nosso coração. Vamos permitir que tudo isso que estamos vivendo hoje possa provocar e inquietar sempre mais o nosso coração. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Então, hoje, no 7º dia da nossa novena de São Sebastião, vamos falar um pouquinho sobre a ladainha de São Sebastião. Assim como a ladainha de todos os outros santos, a ladainha geralmente se começa com a súplica à Trindade, com a evidência no Cristo, que é mediador entre Deus e os homens. Então, as várias ladainhas, e a ladainha geralmente na liturgia, dentro da Eucaristia, por exemplo, ela sempre é colocada no momento lá das preces. Então a ladainha acaba que sendo também um momento, uma oportunidade, onde nós evocamos as características, as virtudes de um santo, e através das suas virtudes, elogiando o santo com as suas virtudes, pedimos que ele rogue ao Senhor por nós. Então, a ladainha não é um louvor ao santo, não, mas é um pedido de súplica a Deus pela intercessão do santo. Por isso que a ladainha já começa com a evocação da Trindade, com a ênfase no Cristo. Por quê? Porque o Cristo é o mediador, o único mediador entre Deus e os homens. E, claro, acaba sendo assim um intercessor por excelência. E depois que se invoca a Santíssima Trindade, com a ênfase nesse Cristo que é mediador, que deu a vida por nós e que todos nós somos chamados a segui-lo como seus discípulos, vem assim a invocação à Santíssima Virgem Maria, primeira discípula do Senhor, discípula perfeita, mãe do Senhor e também exemplo para todos os santos e todos os cristãos do mundo. Por isso que aqui, de um modo muito especial, por São Sebastião ser, ele foi martirizado, acaba que o título de Nossa Senhora que inicia a ladainha depois da Trindade é Rainha dos Mártires. Então, Nossa Senhora, logo após a Trindade, é invocada como Rainha dos Mártires, e assim, a exemplo de São Sebastião, nos convida a dar a vida
pelo Evangelho. Então, depois desses pedidos de oração ou de essas invocações à Trindade e a Maria, vem assim o pedido de intercessão a São Sebastião, trazendo suas principais características e virtudes. Então, claro que existem duas ladainhas, mais ou menos, de um modo geral, mas sempre uma e outra tem uma variância, né? Uma variante. E claro que isso são detalhes, até porque a grande maioria das ladainhas apontam para suas principais características, não é isso? Então, essa ladainha que nós vamos ter aqui é São Sebastião. Ela começa com São Sebastião, mensageiro da paz, rogai por nós. Depois, valente defensor, e aí tem a variante de valente defensor da Santa Igreja ou coluna inabalável do Evangelho, né? Então, acaba que São Sebastião, que defendeu a sua fé, sendo esse exemplo de defensor e de causa inabalável do Evangelho, porque assumiu os valores do Evangelho na própria vida, não é isso? Depois, fiel imitador dos apóstolos, porque isso é consequência. Se defende a igreja, se defende de fato o Evangelho com seus valores, acaba imitando fielmente os discípulos do Senhor, né? Os apóstolos. Então, imitador dos apóstolos. Invencível atleta da fé, guerreiro, é isso? Morada do Espírito Santo, assim como todo batizado chamado à santidade acaba se fazendo morada do Espírito Santo. E São Sebastião não poderia ser diferente. Por isso que não somente ele, mas todos nós somos chamados a ser santos. Estrela radiante de sabedoria e humildade, mais uma virtude de São Sebastião. Protetor contra as guerras, radiante luzeiro de justiça e caridade. Olha aí, trabalha... Peraí, mas ele foi do exército romano e protetor contra as guerras? Como assim? Justamente por isso. Porque, sendo soldado romano, ele acaba indo contra o exército romano, defendendo a sua fé, defendendo os valores cristãos e assumindo isso para a sua vida. E aí acaba sendo luzeiro de justiça e caridade. Por quê? Porque acaba aqui tendo compaixão por aqueles que estão sofrendo, principalmente além do limite, com as torturas, melhor dizendo, desculpa. E guardião perpétuo da juventude, porque como nós vemos na imagem, São Sebastião ele não morreu já idoso, mas ele era jovem, né? Um jovem soldado que acaba doando a sua vida pelo Senhor. Defensor poderoso contra a fome e as epidemias. Olha aí, estamos aí em plena pandemia e nada mais nada menos do que pedir a intercessão de São Sebastião que nos faça vencer essas epidemias. Principalmente, tanto que aqui na ladainha começa defensor poderoso contra a fome. Talvez tão mais profunda e tão irremediável do que uma pandemia que vivemos é a questão da fome. O ser humano, ao longo de sua história, com vários avanços tecnológicos, não conseguiu erradicar a fome e isso é muito lamentável. Então vamos pedir a São Sebastião que, claro, seja o nosso poderoso defensor contra a fome e as epidemias. Escudo vitorioso contra os ataques do inferno. Escudo vitorioso acaba aqui também remetendo os elementos de alguém que está no exército, não é isso? Então, escudo vitorioso. Patrono e modelo dos militares. E aí, muito delicado você perceber esse patrono e modelo dos militares. O que é a figura de São Sebastião para os militares? Alguém que impera? Alguém que governa? Alguém que oprime? Não. Mas patrono e modelo dos militares, por isso que é padroeiro dos militares, ele precisa ser exemplo para os militares como aqueles que se utilizam de misericórdia. O fato que mais marcou a vida de São Sebastião foi a misericórdia. Então, nada de opressão, mas sim de compaixão pelo outro, de benevolência ao outro. Não é isso? Por isso que precisa ser dessa forma modelo e patrono dos militares. Socorro contra as doenças e as calamidades. E aí também evoca a questão da peste, fome e epidemia, como foi dito anteriormente aqui na ladainha. Depois, restaurador da
paz entre os homens. Olha aí o papel da reconciliação. E claro, no mundo marcado por intrigas, por dificuldades, adversidades, hoje o papel fundamental é ser esse restaurador da paz. Olha aí, mais uma característica do santo que a gente precisa encarnar na nossa vida, não é isso? Consolação e esperança dos prisioneiros. Olha aí, por quê? Porque imagina um prisioneiro vendo um soldado benevolente, compassivo, acaba que gerando dentro dele esperança. O mundo precisa dessa esperança, o mundo precisa dessa compaixão. Profeta e vítima do amor de Jesus Cristo, e foi profeta nos atos, não foi profeta só em palavras, mas se submetendo ao martírio e agindo dessa forma, acaba sendo esse exemplo para nós e por vítima e mártir de Jesus Cristo. Guerreiro e defensor de vossos devotos. Mais uma vez, a palavra guerreiro evoca a questão da figura de São Sebastião como um soldado. Mas, claro, um soldado bem diferente, né, do Império Romano, mas um soldado de Cristo, compassivo, misericordioso. Advogado dos desesperados e dos pecadores. Né? Imagina aí tantos cristãos na época sendo perseguidos numa causa desesperada. Acaba que ele agindo de forma compassiva. Querubim abrasado de zelo pela glória de Deus. Querubim é nada mais nada menos do que uma das hierarquias dos anjos, não é isso? Então ele é comparado a um querubim, ou seja, a um anjo, ou seja, alguém que tem zelo pela glória de Deus e se manifesta em atitudes concretas. Porta-estandarte da cruz, e aí símbolo do martírio, né? Porta-estandarte da cruz, ou seja, ele é exemplo de Cristo, acaba também no madeiro, né? Só que um madeiro diferente, a árvore, né? O carvalho, como vimos ontem, sendo esse exemplo. Servo e mensageiro da Santíssima Trindade, assim como todo cristão chamado a ser mensageiro, discípulo e servo. Servo aquele que se doa, aquele que se lança e dá a vida pelo seu Senhor. Auxílio em nossas necessidades, assim como os cristãos perseguidos precisavam do auxílio de alguém que tivesse compaixão por eles, então acaba que também São Sebastião sendo o auxílio em nossas necessidades mais profundas. São Sebastião, cujo corpo foi dolorosamente transpassado por setas, e aqui está literalmente aqui a ladainha descrevendo o primeiro martírio de São Sebastião, é isso, transpassado pelas flechas, e o significado das flechas nós vimos no dia anterior. Então confere lá o vídeo anterior e os demais das noites anteriores para você não perder nenhum detalhe da vida e testemunho de São Sebastião, tá bom? Vamos lá, continuando. São Sebastião, que fostes cruelmente humilhado e açoitado. E aí aqui evoca não somente o primeiro martírio, mas o segundo martírio que o santo sofreu. E aí, mas peraí, foi 2 martírios? Vai lá nos vídeos anteriores e vai conferir os 2 martírios de São Sebastião, tá bom? São Sebastião, que sofreste duplo e heróico martírio. Aí, mais uma vez, a ladainha deixa mais claro, principalmente nessas 3 últimas súplicas que eu acabei de falar, evoca justamente a questão dos 2 martírios de São Sebastião, né? São Sebastião, que tudo renunciaste para ganhar o Cristo. Isso é característica do discípulo. Manso como um cordeiro levado ao sacrifício. A exemplo de Cristo, ele não revidou, ele não lutou, ele simplesmente se lançou e aí foi martirizado dessa forma. Confortado pelos anjos em vosso martírio. Fruto de alguém que se doa ao Cristo. E aí a gente acaba aqui também lembrando da figura de Santo Estevão, não é isso? Que foi martirizado. Coroado de incomparável glória no céu, não é isso? Claro, isso aí já é uma característica de santidade. Admirável padroeiro do Rio de Janeiro. E é uma adaptação aí, né? Claro, brasileira. Então, padroeiro do Rio de Janeiro. Olha aí, para nós brasileiros, principalmente para os cidadãos do Rio de Janeiro aí, né? Intercessor nosso junto ao trono do Altíssimo, assim como todo santo é intercessor junto ao trono do Altíssimo.
São Sebastião, cuja memória durará por todos os séculos. Não é à toa que até hoje nós celebramos a festa de São Sebastião. Não é isso? São Sebastião, honra e glória da Igreja triunfante. Assim como todo santo. Perceba que essas últimas súplicas acabam que reportando a uma característica geral de todos os santos, que são chamados, claro, a fazer memória ao longo dos séculos e a ter honra e glória, né, diante da igreja. Não uma glória como nós pensamos, de poderio, de opressão, mas uma glória marcada pelo testemunho, pela fé no Senhor e, claro, pelos atos concretos. E aí, no final da ladainha, temos aí o Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, perdoai no Senhor. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, ouvi no Senhor. E Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Como todas as ladainhas de santos terminam assim, assim também termina a oração ou a ladainha de São Sebastião. E aí, no final, rogai por nós, glorioso São Sebastião, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Então, digno da promessa de Cristo. Todo batizado é digno da promessa de Cristo. E por isso que temos a força de segui-lo e prosseguir nesse chamado. Olha aí. Nossa, hein? Que ladainha, hein? Às vezes a gente canta ladainha, bate palma e não se dá conta do poder da palavra, não é isso? De cada frase, ou melhor, de cada súplica que compõe a ladainha. Então, olha aí. Com esse aprofundamento da ladainha, agora eu certamente acredito que você agora vai rezar a ladainha com mais profundidade, viu? Até porque sabe um pouquinho mais sobre o significado de cada súplica que hoje nós tivemos aqui à noite, tá certo? Então, vamos rezar um pouquinho. Então, a exemplo de São Sebastião, vamos assim fechar os nossos olhos e, claro, lembrar por alguns instantes da nossa ladainha, das características marcantes, virtudes marcantes de São Sebastião, virtudes que evocam a sua presença como soldado romano, mas que nadou contra a maré. Foi exemplo, né, isso, de todos os contravalores do Império Romano. Foi exemplo e testemunho de vida na época e por isso foi martirizado. Evocando a presença do Senhor, evocando assim a intercessão de São Sebastião, peçamos ao Senhor, em mais uma noite dessa novena, em mais uma oportunidade de rezarmos juntos e ter a certeza de que Ele intercede por nós, para que tenhamos um coração dócil, um coração generoso, um coração compassivo e, acima de tudo, uma firmeza na perseverança dos caminhos do Senhor. Vá apresentando assim o seu coração ao Senhor nessa noite e lembrando assim das várias virtudes de São Sebastião. Peçamos ao Senhor: Senhor, nos dá a graça dessas virtudes. Algumas parecem até muito heróicas, mas outras são mais do que necessárias para a nossa vida cotidiana, para que assim continuemos sendo instrumentos de Deus para essa humanidade que tanto sofre, tanto geme com dores de parto. Na certeza de que São Sebastião intercede por nós, vamos agora sim, nessa oração final, dirigida a Deus por intercessão dele, peçamos a graça dele interceder sempre por nós. Acompanhando a oração junto comigo, vamos pedir a sua intercessão em mais uma noite dessa novena. Ó glorioso Mártir São Sebastião, exemplo vivo de fé, de caridade, de fortaleza, de lealdade e de fidelidade, alcançai-nos de Deus a graça de acolhermos com alegria as adversidades da vida. Queremos a vosso exemplo abandonar os ídolos deste mundo e servir somente a Deus, nosso único e verdadeiro Senhor e Rei.
Conhecendo o vosso poder de intercessão junto de Deus, humildemente vos pedimos a graça que tanto desejamos. Façamos agora o nosso pedido e confiemos na graça de Deus sobre a nossa vida. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. O Senhor esteja convosco, desce e permaneça sob a intercessão de São Sebastião, a bênção de Deus Todo-Poderoso, rico de amor e misericórdia, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que a alegria do Senhor seja a nossa força, e em paz, que o Senhor vos acompanhe. Viva São Sebastião!